Hoje eu quero trazer um estudo da Palavra de Deus, mas não de qualquer lugar. Hoje eu estou num lugar muito especial. Eu estou em Jerusalém, isso mesmo, a Cidade Santa, local que foi palco da história bíblica mais importante da humanidade. Aqui houve algo que separou as eras em antes de Cristo e depois de Cristo. Eu estou em Israel e hoje aqui com esse fundo maravilhoso, eu quero falar para você desse local específico que eu estou. Eu estou no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, nós sabemos, fez parte do ministério de Jesus. Foi um local chave, porque aqui se desenrolaram vários acontecimentos que estão narrados nos evangelhos. Eu quero fazer um briefing com você sobre esses acontecimentos, mas eu quero, antes de mais nada, ler o que nos relata Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, ele diz o seguinte: E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse: Por que estás dormindo? Levantais e orai comigo, para que não entreis em tentação. Tem outro versículo em outro evangelho, aliás, o mesmo versículo em outro evangelho que diz: Por que vocês não ficaram orando pelo menos 1 hora? Vocês não podem orar 1 hora comigo para que vocês não entrem em tentação. Então, esse foi o palco onde essa história se desenrolou. Aqui ainda tem algumas oliveiras, ali um pouco mais embaixo tem uma igreja chamada Igreja do Getsemane. Lá tem umas oliveiras bem antigas, né? Não tão antigas da época de Jesus, mas oliveiras bem antigas, né? Oliveiras com tronco bem robusto, bem grosso, né? E essas oliveiras, elas são muito antigas, porque esse local, ele é o local onde tinha essa plantação de oliveiras. Por isso que o nome do monte, dessa montanha, se chama Monte das Oliveiras, ou Monte Oliva, como, né, dependendo da tradução bíblica que você tiver aí disponível. E aqui ficavam então as chamadas prensas de oliveira, né? Existiam algumas prensas que elas eram utilizadas para a extração do azeite. Elas eram utilizadas porque na época era uma maneira de subsistência. O azeite era caro na época, né? Quer dizer, ainda hoje é caro, né? Principalmente se você está no Brasil, né? As coisas têm aumentado bastante de preço e o azeite aí tem sido uma referência de preço, porque dá muito trabalho você extrair um bom azeite de uma oliveira. Na realidade, essas prensas tinham um nome chamado Getsemane, né? Lugar da prensa, né? O prensa de azeite, Getsemane ou Getsemanim, como eles chamam aqui. Não é que o nome do lugar é Jardim do Getsemane, é jardim onde se prensava o azeite, né? E aí eles tiravam pelo menos 5 tipos de azeite, né? Eles espremiam a primeira vez com a prensa e eles conseguiam tirar o azeite virgem. Esse azeite era um azeite puro. Como ele era feito numa primeira tirada, ele vinha totalmente sem nenhum tipo de sujeira, de bagaço. Esse azeite puro, ele era levado ali, ó. Um pouquinho mais embaixo, onde está aquela cúpula dourada, ficava o Templo de Salomão,
que depois o Herodes reformou e fez o templo de Herodes, então, muito maior, muito mais bonito. E ali, nesse templo, o azeite era usado, né, para fazer os rituais judaicos da época, né? Se usava para iluminar o templo, se usava para várias coisas lá. Então, essa é a primeira tirada de azeite, o azeite virgem, o azeite mais caro, o azeite mais puro. Depois eles faziam uma nova prensa com as azeitonas, aí você já tinha um azeite assim, de uma qualidade um pouquinho menor, mas também muito bom, que era utilizado para comer, né? Você fazia ali o pão com aquele azeite, né? Você utilizava aquele azeite para cozinhar o pão, para fazer a massa do pão, enfim, era um azeite que era utilizado para comida. Depois você fazia mais uma tirada de azeite e aí essa terceira tirada, então, você utilizava esse azeite para iluminação. Você colocava ele existe uma lamparina, uma espécie de lamparina com pavio, você colocava ali e você conseguia então iluminar a casa. E uma quarta prensa, essa sim já era um pouquinho mais suja, já o azeite já tinha ali sido extraído, então saía assim uma espécie de quase como um bagaço misturado com óleo, e aí essa era ideal para você fazer sabão. Através de um processo, você misturava ali com outros produtos e você conseguia extrair ali um sabão. Eu gosto muito de uma referência que diz que Jesus foi espremido como o azeite, né? Ele foi como uma azeitona, aliás, ele foi espremido para que deles tivesse o óleo, a unção, né? E aí ele era então o óleo de Deus, aquele que foi utilizado por Deus. Ele era, né, aquele que era o alimento, o pão da vida, ele era aquele que iluminava a luz do mundo e ele era o sabão que tira a sujeira do pecado da humanidade. Essa expressão eu escutei uma vez de um guia e eu nunca me esqueci. Achei uma coisa bem interessante, porque remete à pessoa de Jesus Cristo. Lógico, com essas analogias fica fácil, porque ele mesmo disse que ele era o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Portanto, qualquer analogia que fale da característica e do amor de Jesus, ela é válida. Mas aqui no Monte das Oliveiras foi um local também muito significativo para o ministério de Jesus. Até hoje a cidade está ali embaixo. A gente consegue, através de vestígios arqueológicos, dizer exatamente onde estava cada ponto da cidade. Ali onde está aquela cúpula dourada ficava o templo. Ali tem um local, uma pedra onde ficava o Santo dos Santos, que foi o local onde, ali é o Monte Moriá, o local onde Abraão levou seu filho Ló. Então a gente consegue determinar aqui precisamente onde estava a cidade. E aqui era o Monte das Oliveiras. Lembra, Israel está cercada por montes, né? Você tem ali o Moriá, aqui o Monte das Oliveiras, você tem o Monte Sião e por aí vai. É como diz aquele louvor, né? Assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta, né, dos que o temem. Então é um louvor bem antigo, aí os mais antigos vão saber a referência. Mas por que eu estou falando que a cidade ali e o monte aqui? Porque nesse versículo que nós lemos de Lucas fala o seguinte: e Jesus se retirou como de costume para orar. Olha só que coisa interessante. Como de costume, ou seja, ele tinha esse tempo com Deus, ele tinha esse entendimento de que ele precisava orar, que ele precisava buscar a Deus, que ele precisava estar em constante oração. E ele mesmo fala: para que eu não entre em tentação. Agora, entenda só, Jesus era Deus, mas a Bíblia diz, a palavra nos diz que ele esvaziou-se a si mesmo e se fez como homem, para que através dele nós pudéssemos também, né, fazer até obras maiores. Foi ele quem falou: vocês vão fazer coisas maiores. Olha só que coisa tremenda. Ou seja, o que Jesus estava falando é o seguinte: eu decidi me esvaziar a mim mesmo
mas eu quero viver uma vida de comunhão com o Pai. Eu quero viver uma vida de oração, para que eu não entre em tentação. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele vindo de uma natureza divina, ele não foi gerado no pecado, ele não foi gerado através, de um homem, uma mulher, ele não foi gerado, ele não foi concebido, de forma natural, ele foi concebido de forma sobrenatural, de forma espiritual, mas a Bíblia diz que ele decidiu esvaziar-se a si mesmo, ele decidiu ser um homem que sentia fome, que sentia sono, Lembra lá na Galileia, ele estava com sono no barco, Um homem, como a Bíblia diz, sujeito às mesmas crises que nós. A única diferença de Jesus é porque ele tinha essa comunhão com o Pai. Ele se retirava lá da cidade, ele subia aqui no monte para orar, para não cair em tentação. Ou seja, o segredo da nossa vida é a oração. O segredo da nossa vida de não cairmos em tentação, de realmente sermos aquilo que Deus projetou que nós fôssemos, de nós termos uma vida vitoriosa, de nós andarmos em comunhão com o Pai, é a oração. A oração faz a diferença na nossa vida. Irmãos, eu falo isso assim como uma pessoa que precisa também orar mais, que precisa estar mais na presença de Deus. A Bíblia diz que os cuidados desse mundo podem tirar de nós o amor de Deus, podem tirar de nós a palavra, podem nos roubar daquilo que é o mais importante. Lembra quando Marta e Maria estavam recebendo Jesus na casa delas? A Marta disse: Senhor, por que o Senhor não pede para Maria me ajudar? Porque eu estou cheio de afazeres, eu estou atarefada, eu estou preocupada com o Senhor aqui. E Jesus disse assim: Marta, Marta, te falta uma coisa, você entender que a Maria escolheu a melhor parte. A Maria escolheu ficar aqui aos meus pés. A Maria escolheu ficar aqui junto comigo, me ouvindo, em comunhão. Então, às vezes, nós estamos atarefados no nosso dia a dia, nós estamos cheios de afazeres, a gente está preocupado, a gente está deixando que o dia passe, sem que a gente tenha essa comunhão genuína e verdadeira com o Pai. E Jesus está dizendo: uma coisa falta para você, falta você entender que existe a melhor parte, e a melhor parte é ter comunhão com o Pai. A melhor parte é estar sintonizado com o Pai. A melhor parte é estar com as suas ansiedades lançadas sobre Ele, porque a Bíblia diz: porque Ele tem cuidado de vós. Tem uma expressão muito legal, já uma expressão que eu ouvi há muito tempo, mas que ficou no meu coração, que diz assim: quando a igreja trabalha, a igreja trabalha. Mas quando a igreja ora, Deus trabalha. Então eu quero finalizar com essa palavra, de que nós possamos, já lançar sobre Ele a nossa ansiedade, lançar sobre Ele as nossas preocupações. Não estou dizendo para a gente viver uma vida irresponsável, alheio a tudo, mas que nós possamos, orar mais, ter mais tempo de comunhão com Ele. Eu estive há pouco tempo atrás lá no Instituto Billy Graham, e lá em Charlotte, nos Estados Unidos, e eu já fui lá várias vezes, e dessa vez que eu fui agora, eu lembro que um dos homens que acompanhou muito de perto o Billy Graham, ele falou o seguinte: ele disse que no final da vida do Billy Graham, ele falou assim: olha, eu deveria ter orado mais, eu deveria ter estado mais tempo com Deus, eu deveria ter trabalhado menos e eu deveria ter orado mais. Imagina se o Billy Graham falou uma coisa assim, que dirá de nós, pobres mortais? Nós sim devemos ter essa consciência de que nós temos que ter uma vida mais apurada de oração. Essa é a minha palavra para você. Fica aqui conosco no nosso canal, tem mais vídeos, se inscreve, ativa o sininho. Se você gostou desse conteúdo de hoje, curte aí, porque eu vim para um lugar muito especial para você curtir esse conteúdo. Compartilha com alguém que você ama e lembre-se, a nossa vida com Deus é uma vida de aprendizado, é uma vida onde nós devemos aprender, não das coisas, não das pessoas, mas principalmente da palavra. Que Deus te abençoe.